Muito bem, seja bem-vindo ao nosso encontro para que juntos possamos meditar, refletir sobre questões espirituais. Vou tratar de assunto sobre espiritualidade. Se você gosta dessas questões, desses assuntos, então seja bem-vindo para que juntos possamos aproveitar esses momentos e refletir sobre essas questões. Eu me chamo Armando, sou espiritualista e quero dividir, compartilhar com você alguns conhecimentos que adquiri ao longo do tempo, através de estudos em livros, em cursos, em palestras, bem como da prática. Também realizamos a prática de espiritualidade. Dirijo um grupo onde juntos nos reunimos um dia para estudar e no outro dia para colocar em prática o que vamos aprendendo, onde prestamos assistência espiritual, tratamos de muitos casos, temos contato com a espiritualidade e vamos aprendendo com tudo e com todos. Vou compartilhar com você já o nosso tema de hoje, para que juntos possamos meditar sobre essas questões. Estamos já estudando há algum tempo, temos várias aulas gravadas e disponibilizadas no YouTube. Se você ainda não as viu, eu sugiro que possa buscar. Se você gosta desses assuntos, então aproveite o momento. São várias aulas que já disponibilizamos, são gratuitas, não são tão cansativas, porque a gente tenta fazer num tempo relativamente curto, para não ficar muito cansativo. Então aproveite o momento, aproveite o tempo e procure não só o que eu estou apresentando, mas também outros. Tem muitas coisas bacanas no momento que estamos vivendo, muita gente boa falando sobre essas questões, esses assuntos, até com maior propriedade. Então, aproveite o momento, porque tudo nessa vida é passageiro. Tudo é passageiro. Dirijo esse grupo de estudos Perseverança, localizado na cidade de Franca, estado de São Paulo, Brasil. E hoje nossa aula é de número 19, vamos falar sobre situações obsessivas. Quem estuda esses assuntos já entende que a lei de sintonia rege os processos obsessivos. Pensamento e sentimentos similares permitem esse processo. Então, os obsessores têm como baixar nossas vibrações para que a lei da sintonia possa se estabelecer. Eles têm suas artimanhas, têm seu mecanismo de nos levar a situações desconfortáveis, onde nós nos irritamos, perdemos o nosso equilíbrio, baixamos as vibrações e a lei de sintonia se estabelece. No entanto, há muitas situações que precisam ser compreendidas para facilitar o processo de terapia. Então, quem estuda, quem trabalha com essas questões, precisa entender, porque há muitas situações complicadas, delicadas, que nós precisamos examinar. E, portanto, é possível ocorrer as seguintes situações. Em processos obsessivos, ela pode ocorrer de desencarnado para encarnado, pode acontecer de encarnado para desencarnado, pode ocorrer entre os desencarnados, também entre os encarnados pode ocorrer o processo obsessivo, também as questões auto-obsessão e a obsessão recíproca. Então, quem trabalha com essas questões vai certamente encontrar com esses processos. É muito comum no momento que estamos vivendo, esses processos obsessivos, de reajuste de conta. Estamos vivendo um momento de juízo, um momento onde temos que nos ajustar com o nosso passado. Então, o passado está batendo em nossa porta, cobrando, exigindo de nós
mudanças, exigindo de nós uma mudança de comportamento, de atitude, de ajustes, de todas as formas. A obsessão de desencarnado para encarnado é a mais comum. Me parece que está no inconsciente coletivo essa ideia. Quando se fala em obsessão, em processo de obsessão, me parece que a primeira ideia que surge na mente das pessoas é um desencarnado prejudicando o encarnado. Essa é a ideia mais comum e equivocada, viu? Ela é um tanto equivocada. Mas tudo bem, vamos lá. Essa obsessão ela ocorre através da sintonia vibratória com espíritos atrasados. É uma sintonia vibratória que acontece com com espíritos atrasados. As razões são diversas, conforme já tivemos a oportunidade de verificar. Então, em outras aulas, em outros temas sobre a obsessão, falamos as causas da obsessão, as razões por que esses processos acontecem. O desencarnado investindo contra um encarnado, levando a dor, a sofrimentos vários. Então, já falamos bastante sobre essas questões, ok? Mas só para fixar o que estamos falando, é a influência negativa do desencarnado sobre o encarnado, o que está no corpo físico sofrendo, né, a chicotada, vamos assim, né, falar, né, os açoites do que está sem o corpo físico. E as razões são várias, as causas são diversas, e estude nossos temas anteriores que você vai melhor entender as causas, os motivos que levam um desencarnado a fazer o encarnado sofrer. Também ela pode ocorrer de encarnado que está no corpo físico para o que está sem o corpo físico. Mas, seu Armando, isso mesmo. Muitos que estão aqui, né, os ditos vivos, né, que estão no corpo físico, podem provocar obsessão. E provocam, viu? Acredite, de forma muito intensa. Exercendo grande influência magnética sobre o desencarnado, o encarnado vai ali complicando a situação do coitado que está sem o corpo. O lamento e desejo do encarnado em permanecer ligado ao que morreu é um dos meios de provocar a obsessão. Fica aqui se lamentando, né? Fica reclamando, chorando, choramingando, né? O encarnado ali vai chorando, quer permanecer ligado ao que morreu, porque foi, me deixou, me abandonou. E são reclamações. Às vezes eu encontro casos em que a pessoa que está se lamentando está reclamando, lamentando a morte do ente querido que já foi há mais de 5, 10 anos, 15 anos. Eu conheço o caso de um senhor que chora, que lamenta a perda de irmãs que morreram há mais de 15 anos. E ele ainda fica reclamando, chorando, ai, porque me deixou, ai meu Deus. Pois é, está provocando uma obsessão. Se o espírito não tiver um equilíbrio psíquico e emocional para se libertar dessa energia, dessas vibrações negativas, ele acaba ficando preso ao que está aqui no corpo físico. Isso vira um processo obsessivo. Então, é muito comum entre pais e filhos, cônjuges, amantes, disputas por herança. Meu Deus, há quanto processo obsessivo o que desencarnou deixou muita coisa aqui e o que ficou vai destruindo e vai provocando uma ligação entre o que está no corpo físico com o que está desencarnado e uma ligação de sofrimento, de dor, de aflição. Também já tenho atendido muitos casos dessa natureza. São vários os casos de desencarnado que vem pedir para que a gente possa cuidar do que está aqui no corpo físico, pedindo para que ele deixe o desencarnado seguir a sua caminhada. Então, são pais, são filhos, cônjuges, amantes, enfim, são várias as situações onde o encarnado, o que está no corpo físico, influencia negativamente o que está sem o corpo físico. Também tem os casos de obsessão entre desencarnados. Olha que loucura, não é?
Daí eu ter dito logo um pouco antes, né, sobre a ideia que a gente tem e que a obsessão só ocorre entre um desencarnado, sem o corpo, influenciando um que está no corpo. Tá, essa ideia ela é verdadeira, mas o processo não ocorre somente assim. Há várias situações obsessivas. Também entre os desencarnados, meus irmãos, o que tem de espírito desencarnado sofrendo a perseguição de outros, muitos espíritos sendo escravizados, sendo maltratados, sendo manipulados, enfim, lá no mundo espiritual é de doer na alma. Então, espíritos atormentando espíritos, vamos encontrar no mundo astral. É comum encontrarmos entidades que se queixam de estar sendo perseguidas. Quando nós a atendemos nas nossas reuniões mediúnicas, tratamos delas, fazemos o tratamento no seu corpo astral, no seu corpo emocional, reconfiguramos, retiramos suas dores, seus sofrimentos, alguns implantes que, porventura, elas estão ali sofrendo, fazemos um tratamento bacana, deixamos ela lúcida, consciente, e aí ela entra no desespero porque tem medo de novamente ser alcançada pelos seus perseguidores. Olha só, é muito comum na dimensão astral, espírito perseguir espírito, maltratar outros e até usá-los como escravos. É muito comum isso, né? Então, lá no mundo astral, o processo de espírito atormentando espírito é muito intenso, mais do que nós aqui do corpo físico imaginamos. Também tem os processos de encarnado, meu Deus, é isso mesmo. Muito encarnado aqui na nossa dimensão, muitas pessoas no corpo físico, controlando, perturbando outros que também estão no corpo físico. Olha só que loucura, não é? Passando por quem protege e ama. Ah, mas eu quero proteger, eu só quero ajudar, eu só quero auxiliar, quero amparar. E vai passando por boazinha. Aliás, quando eu encontro pessoas com atitude de boazinha, eu tenho até medo, viu? Porque no mundo que nós estamos vivendo, né, no inferninho que estamos vivendo, no meio dos diabinhos, quando aparece uma pessoa lá com todos, né, quer ser boazinha, eu digo, meu Deus, quem será esse anjinho, né? De onde vem? A gente fica até meio com um pé atrás. Essas pessoas, muitas delas, são movidas por ciúme, inveja, vaidade, paixão, desejo de controlar o outro, por orgulho, ódio, etc. Então, são todos sentimentos inferiores, são movidas por sentimentos inferiores que as faz tornar boas. Imagine, quer proteger por ciúme, por inveja, por vaidade, enfim, não quer proteger, quer controlar, que é diferente. Muitas pessoas confundem a proteção com o controle. Proteger é uma coisa e controlar é outra. Basta lembrar dos nossos mentores, que nos ajudam, que nos protegem, mas não nos controla. Deixam sempre em nossas mãos a liberdade de escolher. Então, nosso anjo da guarda, nosso mentor querido, é um tema que um dia eu vou falar mais sobre isto. Ele nos protege, mas deixa que cada um de nós façamos as nossas escolhas, conforme o nosso livre arbítrio, conforme a nossa consciência, enfim. Mas tem muitos encarnados que não deixam o outro fazer escolha. Vai escolhendo pelo outro, vai determinando, você tem que fazer assim, tem que fazer assado. Vai tomando uma atitude de controlador e nem percebe. Quando alguém chama atenção para essa verdade, ele fala, não, mas peraí, eu a amo, né? Ou eu amo, eu quero proteger, isso é para o bem dele ou para o bem dela. Mas, meu Deus, quem somos nós para dizermos o que é bom, né, para o outro? Quem somos nós? Às vezes a gente não sabemos nem o que faz bem para nós, quanto mais para os outros, né? Eu sempre gosto de lembrar, né, que ajudar é ótimo. Ajudar é uma maravilha, mas sem interferir, né? Sem interferir, deixa os outros fazer as suas escolhas, ter suas experiências, realizar seus aprendizados, né? Muito bem, vamos colocar aqui alguns exemplos. O cônjuge que limita a liberdade do outro. Então, o cônjuge, ele ou ela, né, o marido ou a esposa, fica controlando a liberdade do outro. O coitado do outro não consegue nem respirar, né?
porque é limitado, é cerceado em suas escolhas. Pais que se julgam no direito de cercear a liberdade dos filhos. Não deixa o filho fazer escolha. Quantos anos tem um filho? Tem 20 anos, é meu menino, tem 25 anos, tem 30 anos. Meu Deus, nós podemos, sim, cuidar do nosso filho até os 7, 8 anos. Depois ele começa a ter liberdade para fazer escolhas. Aliás, tem muitos pais que não deixam os filhos fazer escolhas, nem quando pequeno, não faz nada de nenhuma escolha. Então o bichinho se cria sem inseguro, amedrontado, não sabe tomar decisão, porque os pais não deixaram, não ensinaram a criança desde pequena tomar, é claro que sob o controle, né? Quando é criança, ela pode fazer suas escolhinhas ali, mas dentro de um certo limite. Então os pais têm que estar ali controlando, têm que estar verificando se está certo, né? Enfim. Mas depois que vai adquirindo uma certa idade, e os pais ainda ficam cerceando, interferindo, escolhendo, é complicado, porque isso traz graves problemas. Nós podemos aconselhar sim, orientar, sim, quando eles pedem também, porque ficar ali em cima do filho ali, da filha, né, dizendo o que tem que fazer, isso acaba, né, atormentando, em vez de ajudar, né? Então, paixões que terminam em dramas dolorosos, quantas paixões que terminam em crimes passional, em dramas, em conflitos, em problemas que, né, desenvolve todo um processo obsessivo. Pactos de suicídio, assassínios, etc. Então, são processos aqui, entre os encarnados, que vão gerando todo um processo de dor, de aflição, de sofrimento. Então, isso é muito comum no mundo em que estamos vivendo. Não podemos, nós que estudamos espiritualidade, não podemos esquecer em que mundo vivemos. E em que época estamos também, é muito importante a gente ter essa lucidez, esse conhecimento. Estamos num mundo felizes? Não, né? Nosso planeta ainda é de expiação e de prova, que se caracteriza mais como uma penitenciária ou como um hospital. Ora, nas penitenciárias só tem pessoas que violaram as leis da sociedade. Nos hospitais, só encontramos nos hospitais, ali, né, internado, pessoas doentes. Muito bem. Então, se nós estamos aqui neste planeta, nós, né, ou violamos as leis, né, ou estamos doentes da alma. E às vezes é os dois, violamos as leis de Deus e também estamos doentes da alma. Daí os problemas. E ainda estamos numa época de ajustes, de evolução, de progresso. É um momento de juízo, onde temos que ajustarmos. É como se tivesse comprado alguma coisa, a prestação, e agora chegou o momento de pagar a nossa conta, a nossa prestação. Então, esse é o dia, é como se fosse o dia de pagar a prestação. Então, temos que ter toda essa noção, essa consciência de onde estamos, né? As pessoas com as quais convivemos não são pessoas perfeitas, não são seres evoluídos, tá? São tal como nós. Espíritos que, agressores da lei de Deus, violou as leis de Deus, né? Não respeitou aquilo que o Senhor da vida programou, ou então somos pessoas doentes da alma ainda, estamos em tratamentos. E a recomendação é que nós possamos nos regenerar. Sim, nós precisamos nos regenerar, porque eu vejo muitos espiritualistas aguardando a regeneração do planeta. Meus queridos, quem tem que ser regenerado somos nós seres humanos que estamos aqui vivendo, é que temos que nos transformar, temos que nos regenerar para podermos permanecer aqui na Terra, não é? Acho que todos vocês que estudam sabem disso. Estou só lembrando para que a gente entenda o momento que estamos vivendo. Daí os processos obsessivos, as auto-obsessão. Estamos vendo num momento de que eu nunca vi tanta auto-obsessão, né? A história não tem falado de tanto esses processos como está ocorrendo agora. Então, quando vamos abrir a frequência de pessoas que estão em processo obsessivo, vamos perceber que a maioria dos casos são personalidades múltiplas, antigas, que estão ali na estrutura psíquica provocando tormento, sofrimento, e muitas delas ainda se associam a outros obsessores, complicando
o que já está complicado. Meu Deus, onde vamos chegar, né? Pois é. A mente do enfermo que está no processo de auto-obsessivo se encontra doentia. A mente está doente. O auto-obsessivo, na auto-obsessão, ele alimenta e cultiva medo, um medo exagerado, desespero, está desesperado, cultiva a dor, alimenta a dor. Se não tem dor, ele busca a dor, a angústia e outros males. É muito comum quando a pessoa está bem, até brinco, né? Tem muitas pessoas que não sabem ser feliz, não conseguem estar bem. Quando tudo está bem, saúde, está com saúde, sem dívida, tem um dinheirinho sobrando, pronto. Lá vai ela caçar problema. Diz que vai curtir a vida. Eu digo, vai, meu amigo, vai curtir a vida. Aí volta danado, cheio de problemas. Aí eu, mas você não foi curtir a vida, você não foi na praia, não foi não sei aonde, você não foi curtir a vida. Pois é, seu Armando, arrumei isso, arrumei aquilo, estou aqui cheio de problemas. Eu digo, assim somos nós. Não sabemos estar bem. Quando tudo está bem, repito, está com saúde, e um dinheirinho sobrando, e um tempo, né? Abaixo a gente vê nos feriados, né? O que acontece nos feriados? Meu Deus do céu, é uma loucura, não é? Os feriados aí que eu digo, quem mora em São Paulo, na região, sabe como é que funciona. Chega um feriado, quem tem um dinheirinho no bolso, está com saúde, corre para, né, tentar se distrair, se divertir, e às vezes acabam se complicando e muito. Não estou dizendo com isso que você não deve se divertir, não é isso não, tá? A gente podemos se divertir. A questão é aonde, como, de que maneira, não é? Porque tudo eu posso, mas nem tudo me convém, né? As causas da auto-obsessão residem nos dramas pessoais dessa ou de outras encarnações. Então, nós ainda carregamos dramas, conflitos dessa vida e de outras. É possível mensurar os conflitos que já experimentamos em vidas passadas? Não, não é possível mensurar isso. Quantos conflitos, quantas dificuldades passamos, quantas dores, quantas aflições, quantos dramas que ficam armazenados, arquivados em nossas memórias, nosso psiquismo. E agora, como é o momento de juízo, isso surge, né, emerge, trazendo problemas, conflitos. Isso é chamado de auto-obsessão. Tem também a obsessão recíproca. Tem também os casos de obsessão recíproca. Dois espíritos nutrindo ódio um pelo outro. Olha que loucura. Um vai nutrindo ódio um pelo outro. E vai se tornando um processo complicado. É muito comum, eu atendo muito desses casos. E como nós estamos nessas épocas, muitos já estão cansados. A maioria que a gente atende, né? Muitos falam, já não aguento mais. Estamos vindo há muitos séculos. Eu prejudico, né? Depois ele morre e eu reencarno, aí ele passa a ser meu obsessor, e depois eu desencarno e ele reencarna, e eu, enfim, vocês entenderam? São obsessões recíprocas que vai acontecendo, tá? Um vai prejudicando o outro, um vai alimentando o ódio do outro, um vai alimentando os desejos rasteiros, mesquinhos do outro, enfim, vão vivendo algemados, presos em correntes de sofrimento. Ou, então, são escravos das mesmas paixões. Então, muitos são escravos das mesmas paixões, e aí eles acabam desenvolvendo uma reciprocidade em torno das mesmas paixões, onde juntos compartilham de questões que certamente provocam sofrimento. Um vai alimentando o desequilíbrio do outro, isso pode perdurar aí ao longo dos séculos. Muito bem, vou fazer aqui algumas considerações. A obsessão, ela é enfermidade de ordem psíquica e emocional. Claro, né? A obsessão, ela vai afetar
ela vai afetar o psiquismo e o emocional. É claro que pode atingir também o físico, já, né? Já estudamos em termos anteriores que também ela pode alcançar o físico. Mas podemos dizer que ela é uma enfermidade de ordem psíquica e emocional. E qualifica-se a influência de obsessão quando a perturbação for constante. Se for uma pequena influência, uma pequena perturbação, ela não se instalou ainda a obsessão. É possível ali ser feito um trabalho, realizar as mudanças, buscar oração, se apegar às coisas boas, a boa no sentido, quando a gente fala coisas boas é meio complicado, porque o que é bom para um não é bom para o outro. A gente fala em coisas boas, isto é, coisas que estão de acordo com as leis de Deus. Tudo que está de acordo, em harmonia com o Evangelho do Cristo e com as leis de Deus, é bom. Quando nós fazemos para os outros o que queremos que os outros nos façam, pronto, já é o caminho. Então, a obsessão só é qualificada, né, de obsessão, quando a influência, quando a perturbação for constante. Somente a ignorância, aqueles que não têm conhecimento, aqueles que não adquiriram ainda a lucidez, o discernimento necessário, é que vão interferindo na vontade de outros, de outrem. A obsessão só se instala quando o obsessor encontra fraquezas morais que possam ser exploradas. Será que é difícil para um obsessor encontrar em nós fraquezas morais? Será que é difícil um espírito experimentado na arte de obsediar encontrar no ser humano aqui na Terra do século XXI fraquezas morais? Certamente que não, né? Todos nós temos nosso calcanhar de Aquiles, né? Temos nossas fraquezas morais, que serve de plataforma, serve de apoio para a obsessão ser instalada. A obsessão no período infantil são raras, tá? São raras. Eu tenho encontrado muitos casos, né? Ou muitos não vou falar muitos não. Alguns casos de obsessão em crianças. Mas essas obsessões em criança, elas têm objetivos, tá? É muito importante entender isso. Muitas vezes, uma criança de até 7, 8 anos, quando está na hora do processo obsessivo, é para que os pais ali procurem, tá, uma espiritualidade, procurem mudar, alterar aí seu comportamento, fazer uma reavaliação dos seus atos, buscar uma sintonia melhor com as forças do bem e da luz. Algo ali não está bem. Então, a obsessão numa criança tem esse objetivo, de chamar ali a atenção, né? A atenção dos responsáveis para que possam ali rever, né, a sua vida. Geralmente, só após os 7 ou 8 anos de idade, quando a personalidade da criança começa a desabrochar, é que pode aparecer algumas influências mais significativas. Então, após os 7 ou 8 anos. Não quer dizer que não ocorra, né, uma influência antes dessa idade. Pode ocorrer sim. Já vi crianças recém-nascidas ali, logo após ali, né, 3, 4, 5, 6 meses, já ter processos ali, já estar envolvido em processos, né, chamando a atenção dos seus pais, né? Perturbações espirituais devido à absorção de fluidos afins negativos de pessoas ou ambiente. Então, existem as perturbações espirituais que são provocadas por que a pessoa absorveu fluidos negativos de pessoas ou ambiente. Isso é muito comum, viu? É muito comum no mundo de hoje, a gente entra em algum ambiente muito negativo, ou então encontra com pessoas, né, com problemas energéticos ali bastante difícil, e a gente absorve essas energias e fica perturbado. Hoje existem várias técnicas. Quando nós estamos estudando apometria, existem as técnicas de autoproteção. Existem as proteções e isso, quem trabalha com espiritualidade precisa aprender a fazer e fazer de fato. Então, depende da pessoa que a gente se encontra, já vai aí criando as proteções para se defender. Ou dependendo do ambiente que você vai frequentar, também tem que criar as proteções para evitar essa absorção desses fluidos negativos. Então, repito, hoje nós, através das ferramentas da apometria, podemos criar os campos de força que nos protegem de pessoas e de ambiente. É claro que
eu não sugiro a nós, que somos especialistas, ficar aí criando campo de força e procurando qualquer pessoa, né, ou ambiente ruim. Também não é por aí. Eu me protejo, eu posso ir em qualquer lugar, entrar e sair, que eu não tenho nenhum problema. Eu acho que nós temos que entender as nossas limitações, tá? Eu, particularmente, evito muitos ambientes, tá? E também evito até algumas pessoas que a gente conhece que, né, se puder evitar é melhor, né? Melhor evitar do que curar, como diz o ditado, né? Mas tudo bem. A aproximação de espíritos doentes, estranhos ou familiares. É comum também ocorrer essas perturbações. Espíritos doentes, tá? O espírito doente se aproxima de uma pessoa, ele pode passar para esta pessoa, dependendo da sensibilidade mediúnica da pessoa, ele pode passar para ela o que ele está sentindo. É muito comum isto. Nos tratamentos é muito comum encontrarmos isso. E nós, espiritualistas, sabemos de quantos, né, casos, até a Bíblia fala, Jesus tratou de muitos casos assim, pessoas ali, chamados dos possessos, né, ou pessoas, ou Jesus expulsava os espíritos impuros, ou os demônios, como ele dizia, era espírito doente, encostando numa pessoa e passando para ela as suas enfermidades. Então, isso pode provocar perturbações de vários graus de intensidade. Depende o tempo, né, dessa aproximação, depende da extensão, né, do sofrimento do espírito, ele pode passar isso para a pessoa e provocar nela os problemas que ele está vivenciando. Também tem as perturbações mais intensas, inclusive as de fundo mediúnico. É muito comum. Eu tenho encontrado tantas pessoas que têm mediunidade. Meus queridos, se tem mediunidade, se vê com a mediunidade, e é uma mediunidade que não é uma conquista, não é uma mediunidade, conforme diz nosso querido comandante Edgar Armon, não é uma mediunidade meritória, o resultado de uma conquista. São mediunidade que é dada por empréstimo para a pessoa trabalhar aqui nessa vida. Mas muitos, quando chegam aqui, se recusam a trabalhar, fogem dos compromissos, e aí começa a ter perturbações, problemas, por conta dessa mediunidade que era para servir, para ajudar. E a pessoa se esquece disso. Não quer ajudar, não quer participar de estudos, de trabalhos, alegando que tem medo, está inseguro, não está preparado, enfim, arruma vários subterfúgios para fugir dos compromissos que assumiu, não comigo, não com o meu trabalho, não com o trabalho espiritual, mas com a espiritualidade maior. A espiritualidade maior, quando programou a reencarnação da pessoa e colocou ali a sensibilidade mediúnica, foi com um propósito maior, sempre com o propósito de servir, de ajudar. E eu sempre digo, né, que nós, as pessoas que têm mediunidade, são mais complicadas, sim. Me perdoe, né, os médios, mas nós que temos a mediunidade, somos complicados, porque sentimos, percebemos as coisas com maior facilidade, a gente vê e percebe coisas que outros não percebem, sentimos coisas que outros não sentem, né? Então isso nos torna complicado, né? E é problemático. Agora, isso trabalhando, imagine quem se recusa ao trabalho, certamente vai ter muitas perturbações, tá? De fundo mediúnico. Tem também as obsessões avançadas, com fixações mentais, depressão, dominação e vampirismo. Sim, são obsessões mais complicadas, mais complexas, né? Onde há fixação mental, depressão, dominação, implantes, enfim, é que nós chamamos de obsessões complexas. Tem também as perturbações deliberadas por ação de agentes das trevas, por vinganças, cobrança de dívidas kármicas e outros motivos. Então, são obsessões, né, decorrentes das nossas dívidas kármicas, das nossas desavenças do passado, que são deliberadas pelos né, aqueles que vivem em busca de se vingar. Fizemos outra observação. O obsediado, aliás, essa aqui é uma lembrança se não me engano, é do André Luiz e do Manuel Filomeno de Miranda, que diz o seguinte: o obsediado só se libertará da obsessão quando se dispuser a promover a sua autodesobsessão. Isso mesmo. A pessoa que está no processo obsessivo só vai se libertar deste processo quando se dispuser a promover
a sua autodesobsessão. E aí muitos se recusam. Muitos não querem fazer esse trabalho. Eu já tenho encontrado casos de pessoas que não querem nem sequer ir ao centro, ao grupo, em busca do tratamento. Às vezes me ligam assim, Armando, você não pode, tem um parente assim assado, tratar dele lá no seu grupo, o nome dele é assim, 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 é fulano, é cicrano, tem tantos anos. Eu me recuso a fazer isso, porque eu percebo na pessoa certo comodismo. Ela não quer nem ir no grupo, ela quer por telefone que eu resolva o problema. Eu digo, meu Deus, como as pessoas ainda são acomodadas. Não é à toa que vivemos num momento de grandes aflições, de problemas, porque não querem fazer esforço. Olha, me perdoe, mas olha, eu me esforço há muito tempo. Eu estudo, eu ouço palestras, eu leio livros, estudo livros, faço pesquisas, participo de trabalhos mediúnicos, faço curso do Evangelho no lar. Tenho contato com o preto velho, com o benfeitor que me ajudam, mas acho que eles só me puxam a orelha. Faço um esforço tremendo para me manter em equilíbrio, e nem sempre estou assim tão bem como gostaria. Aí eu vejo um outro que não quer fazer o mínimo, quer mal e pegar o telefone e ligar, olha, você não pode, lá no seu grupo, resolver tal problema. E às vezes, viu, assim, por uma peso de consciência, eu tento abrir a frequência de alguns casos, não são todos, não, alguns. Meus irmãos, quando eu abro a frequência de alguns casos, eu me arrepio, digo, meu Deus. Então a pessoa tem que estar buscando. Não tem como, se o obsediado não fizer o seu trabalho, não se dispuser a promover a sua desobsessão, ele não vai se libertar dessas influências negativas. Porque a gente também já atende casos, vários casos que a gente atendeu, né, com problema, a pessoa vem com muitos problemas, a gente vai lá, ajuda, trata de obsessores, de personalidades em desequilíbrio, faz um trabalho que a gente fica até satisfeito pelo resultado. Bacana. A pessoa, depois de alguns tempos, fica ótima, pronto, aí some, aí se afasta. Fala, mas cadê fulano? Ah, ele está bem, agora não está tranquilo. Aí passa 3 meses, 4 meses, 6 meses, até um ano. Aí depois ele aparece, toda arrebentada, literalmente. Mas, meu irmão, o que aconteceu? Ah, pois é, né? Pois é a vida, a gente vai... Ai, meu Deus. Então, você fala assim, se a pessoa não fizer a sua autodesobsessão, acreditem, não é só o livro ou os livros que falam sobre isso. É verdadeiro. Temos que cada um fazer a sua parte, renovar-se diariamente e fazer a sua parte. Somente o obsidiado pode oferecer o indispensável para a própria saúde. Então, cada pessoa, somente o indivíduo pode oferecer o indispensável para a sua própria saúde. Esse é o grande médico das almas, é o grande médico dos aflitos. Que pena que a maioria ainda não entendeu. Muitos ainda olham para Jesus e vê um curandeiro, um homem milagroso que fez cego enxergar, que fez aleijado andar, que curou leprosos. Poucos olham para ele e vê em seus ensinamentos a bússola para viver, para atravessar este mundo com equilíbrio. Jesus é o caminho, mas o caminho não é ele, são seus ensinamentos, seu evangelho. E para que esse evangelho de Jesus possa exercer sobre nós um equilíbrio, nós temos que absorver esse evangelho do Cristo, incorporar na vida e vivenciá-lo no dia a dia. Tarefa fácil? Não. É mais fácil pregar, é mais fácil ensinar, mas é difícil de praticar. Mas é preciso que façamos esse esforço, que cada um faça esse esforço. Saia da zona de conforto, saia da zona do comodismo, regace as mangas, levante e ande, conforme dizia o discípulo. Levante e ande, busque e achareis, porque somente assim é que vamos encontrar o equilíbrio e a paz. Quando encontramos pessoas equilibradas,
quando encontramos pessoas aparentemente felizes, quando encontramos médios equilibrados, admiramos-los. Quando lembramos do Chico Xavier, de Valdo Pereira Franco, muitos médios equilibrados, lúcidos, nós os admiramos, mas nós não fazemos ideia do esforço que esses irmãos fazem ou fizeram para manter o equilíbrio, para manter a paz. O equilíbrio, a paz, é um resultado de um trabalho intenso, imenso, interiormente. É um trabalho feito, aliás, é uma conquista que é adquirida através de um processo, de um trabalho, e que muitos se recusam, preferem a zona de conforto, o comodismo, preferem achar que os outros façam um milagre para resolver seus problemas. Não é assim que funciona. Bem que eu gostaria de ficar orando, 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 e as coisas, e os milagres acontecem. Não é assim. Oração, a palavra oração, é orar mais a ação. Às vezes nós só oramos, mas não agimos. Aí os resultados não saem como nós gostaríamos. Muita paz a todos. Obrigado por estar comigo até este momento. Se você gosta desses assuntos, já demonstra que está amadurecendo para as verdades espirituais. Isso é ótimo. Parabéns. Parabéns. Então, toda semana eu estou comprometido e toda semana gravar um teminha, um assunto, uma aula, para a gente refletir sobre estes assuntos, tá bom? Um abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Muita paz.